E aqui nessa letra B, né? Essa letra B a gente tem o seguinte. Quanto pagará uma pessoa que rodou 15 quilômetros? Note que quilômetros a gente chamou de X, não é isso? Quilômetros a gente chamou de X. Então, se eu estou perguntando 15 quilômetros, você vai substituir esse valor de 15 aonde tiver X. Tá legal? E qual é a sua fórmula? F de X igual a 3 vezes X mais 5. X é 15. Então vai ficar F de 15 igual a 3 vezes, vou até botar de outra cor aqui, ó, 3 vezes 15, tanto ali como aqui, ó, mais 5. E resolve normalmente. F de 15 vai ser igual 3 vezes 15, 45. 45 mais 5, então F de 15 será igual a 50. Beleza? Pagaria então R$50 por uma corrida de 15 km. Tá legal? Tranquilo? Então, bom, seguindo essa linha de raciocínio, e eu quero que vocês observem isso que a gente fez aqui embaixo, não é? Isso aqui é o que a gente chama de valor numérico, tá? Vou colocar aqui, ó. Isso aí é o que a gente chama de valor numérico de uma função. Tá legal? Valor numérico de uma função. Ou seja, você vai extrair da sua função um número. Como assim, professor? Imagine que você tem aqui uma função qualquer. F de x igual a 4x mais 3. Aí eu te pergunto, quanto vale f de 2? Então, note, quem é que está no lugar do teu x? 2. Então, você vai achar o valor numérico para quando o x for igual a 2. Tá legal? Então, 4 vezes 2 mais 3. Então, f de 2 seria igual a 8 mais 3, 11. Tranquilo? Você diz, professor, esse exemplo aí também, né? Faz demais. Se a gente fizer do outro jeito, vamos ver aqui, vamos supor que você tem assim, uma função mais rebuscada. Exemplo, f de x igual 3x ao quadrado mais 4x menos 3. Então, aqui. Aí vamos supor que eu quero calcular o valor de f de menos 3, por exemplo. Então, daí onde tiver x, você vai colocar menos 3, ou seja, 3 vezes menos 3 ao quadrado, mais 4 vezes menos 3, menos 3. E aí você resolve, tá legal? Então, f de menos 3 seria, resolve primeiro o parênteses, né? Então, 3 vezes menos 3 ao quadrado, 9, mais 4 vezes menos 3 dá menos 12. Repete o menos 3. Tem uma multiplicação, então resolve primeiro ela, né? F de menos 3 é igual a 3 vezes 9, 27. Mais com menos dá menos. Menos 12, menos 3. E aqui, cara, resolve normal. Então, F de menos 3 é igual a 27 menos 12 dá 15. 15 menos 3, 12. Então, F de menos 3 vai dar 12. Tranquilo? Beleza? Então, com base nessa ideia aí, não é isso? Base nessa ideia, a gente calcula o valor numérico de uma função.
tá legal? É assim que a gente calcula, tá? E esse valor numérico, ele pode variar de diversas maneiras, tá bom? Vamos supor que você tenha uma raiz, que você tenha uma fração, tá legal? Deixa eu colocar outra aqui, né? Vamos supor que você tenha assim. Vou fazer um aqui. Uma que seja mais interessante, para que assim você visualize melhor como fica, né? Vou fazer uma com raiz, tá? Então, ó, exemplo. Aí aqui você tem o seguinte. Vamos supor que você tenha uma função dada por f de x igual a x ao quadrado menos 2 sobre x. Tá legal? Pronto, isso é uma função. E eu quero que você calcule o valor numérico de f de raiz de 5. Pronto. Aí você diz, nossa, tem raiz, meu Deus. Meu irmão, é feito do mesmo jeito, não tem mistério. X, raiz de 5. Quem é que está no lugar de raiz de 5? Quem é que está no lugar do x? Raiz de 5. Então, aonde tiver x na sua função, você vai colocar raiz de 5. Então, você vai ficar aqui com raiz de 5 ao quadrado menos 2 sobre raiz de 5. Tá legal? Vou escrever aqui do ladinho. Raiz de 5 ao quadrado, eu cancelo a raiz com o quadrado, sobra 5 menos 2 sobre raiz de 5. Você sabe que isso aí é a mesma coisa de f de raiz de 5 igual 5 menos 2, 3. 3 sobre raiz de 5. A raiz pode ficar embaixo de forma nenhuma, né? Isso aí a gente já sabe. Tem que fazer o quê? Racionalizar. Joga a raiz lá para cima, raiz aqui para baixo. Então multiplica normalmente, né? 3 vezes raiz de 5 vai dar o próprio 3 raiz de 5. F de raiz de 5 é igual... Vamos lá. Aqui, deixa eu aumentar aqui só um pouquinho, né? Então, 3 raiz de 5 em cima. Beleza? Sobre raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25, né? Porque você multiplica. 5 vezes 5, 25. Então fica raiz de 25. E a raiz de 25 você sabe que é 5. Acabou a conta. Não tem mais o que fazer aí, tá legal? Se fosse com raiz, né, uma possibilidade seria isso aí. Ah, vamos pegar essa mesma função ali em cima, né, a mesma, só que ao invés de a gente calcular f de raiz de 5, vou fazer de outra cor aqui, vamos calcular f de 1/3. Uma fração, né? Então, pô, do mesmo jeito, onde tiver x, você vai colocar 1/3. Então, fica 1/3 ao quadrado menos 2 sobre 1/3. Aí você vai e resolve. 1/3 ao quadrado. O quadrado vai tanto para a parte de cima como para a parte de baixo. Você vai ficar com o quê? Vai ficar com 1 ao quadrado, que dá o próprio 1. 3 ao quadrado, que dá 9. Menos 2 sobre 1/3. Aqui em cima, né? Subtendes que tem 1 e tira o MMC. Concorda? Então, o MMC entre 9 e 1 vai dar o próprio 9. Então, 1/3 igual a, tirando o MMC, né? Fica 9. Aqui embaixo é 1/3, eu não vou fazer nada com ele, só repete. Aí, 9 dividido por 9, 1. 1 vezes 1 fica 1. 9 dividido por 1, 9. 9 vezes 2, 18. Repete o sinal, então fica 18. O que é que a gente faz? Fica 1 menos 18 dá menos 17 sobre 9 sobre 1/3. Olha que bacana. Divisão de frações, né? Divisão de fração. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. Tá legal? Então você vai ficar com... repete a primeira, né? Então, menos 17 sobre 9, multiplicado pelo inverso da segunda, 3 sobre 1. Concorda comigo que 3 e 9 aqui, ó,
3 e 9. Eu posso simplificar isso aqui. Simplifica por 3 tanto em cima como embaixo, concorda? Vou fazer isso. Então, o menos 17 e o 1, não vou fazer nada com eles, tá? Então, daí você tem f de 1/3 igual a menos 17. Aí, 3 dividido por 3 dá 1. Então, menos 17 vezes 1 vai ficar menos 17 em cima. Sobre 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, vai ficar menos 17 sobre 3. Tranquilo? Beleza? Então, com base nesses exemplos aí você já entende o que significa valor numérico de uma função.